Salve a todas, salve a todos. Vou permanecer aqui na gravação, continuando. É uma continuação descontínua. Isso vai ser importante demais e guardem isso para a existência de vocês. Continuação descontínua. Isso é. Olha para você ver, eu fui brincar, mas os caras estão me mostrando que é sério. Tem a ver com o que a gente vai falar assim. O que é que nós vamos falar? Nós vamos falar dessa coisa chamada karma, dessa coisa chamada evolução, dessa ideia de um karma e de uma evolução que se dá por degraus, por etapas, em um movimento ascensional, ou ascensional, não vou chamar ele, vamos pensar nele enquanto ascensional, que vai subindo mesmo nesses 45 graus. Vamos pensar também nessa verticalidade, esses 90 graus, né? E aqui essa horizontalidade, essa cruz, né? Que cada um de nós a carrega e a porta e atrás. Movimentos conscienciais que a gente está começando a percorrer, a conversar, a imaginar que são possíveis. A gente sempre viu, sempre não, mas a gente sempre trabalhou uma questão da linearidade. De repente, a gente começou a perceber movimentos ascensionais. E agora temos percebido movimentos verticais. Puff, puff. Gostaram do puff? Isso daqui foi um elevador. Puff. Daqui a aqui em uma vida. Mas como é que fica tudo isso nessa esfera chamada consciência, né? Que é o grande desafio nosso de todos os dias, ou de todas as vidas. O que é isso, consciência? Não sei dar definição, não me perguntem, por favor. Mas a gente consegue reconhecer com muita clareza algo que tem consciência e que não tem. Quando a gente olha para uma outra pessoa que fisicamente ainda está ali, mas a gente olhando nos olhos vê que algo falta, a gente percebe que houve um deslocamento ali de consciência, que tem um quanto desse ser que parece ter sido retirado. Prabhupada, Prabhu, li muito Prabhu. Ele ele foi um dos caras que trouxe o movimento Hare Krishna para o Ocidente. Então ele tinha sacadas e tiradas muito gostosas, muito legais. E uma das que ele tinha era dizer sim para os cientistas e para nós qual a diferença de um corpo morto para um corpo vivo. E biologicamente não tem, né? É um grande desafio. E ele, como um bom hinduísta, vai acreditar nesse movimento mesmo da consciência e vai falar dessa consciência, desse veículo de Krishna e de como deveríamos, cada um de nós, ir se preparando e se alimentando desta consciência de Krishna. Cada um de nós dando nomes mais diversos, apelos mais diversos, aqueles que se atentaram para essa distinção, vou chamar de distinção, desse corpo vivo e desse corpo morto, opera também tentativas de entendimento. O que é isso? Consciência. Meu corpo está aqui agora, mas onde que eu estou? Seu corpo está aí agora, mas você está onde? E quando você diz que você está aqui, ou que você está lá ou acolá, esse lugar que você se identifica é você? Quem somos nós mesmos, né? Quem somos? E quando a gente
começa a trazer esses movimentos mentais, com mais aberturas, com menos aberturas, nada sofisticado, gente, isso daí são reflexões que a gente vai encontrar em todas as filosofias, praticamente sem exceção, com cada povo, cultura, civilização tentando dar respostas ao seu jeito, à sua maneira. E nós, enquanto ciência, né, tentando fazer um reducionismo de que meu corpo é isto que está aqui agora, minha cabeça, meus troncos, meus membros. Esse é meu corpo. E aí vem outras matrizes que viram e falam assim, não, de jeito nenhum. Meu corpo é mata, meu corpo é Xangô, meu corpo é Yansan, meu corpo é dança, meu corpo é movimento. Outros viram e dizem assim, meu corpo é universo, meu corpo é prana. Outros vão dizer, meu corpo é pão, é sangue, é vinho. Movimentos muito diversos e muito diferentes, que a nossa sagacidade, racionalidade não consegue acompanhar. Então a gente demarca, corpo é isso. Cabeça, tronco e membro e para com essas conversas. Porque se eu começo a acreditar que meu corpo é essa imagem que vai ficar para alguém que vai ver isso depois de amanhã, ou na semana que vem, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 15 anos, do que nós estamos falando? De quais dimensionalidades que nós já estamos conversando? Essa gravação é meu corpo? Essa gravação sou eu? Estou fazendo essas brincadeiras que são sérias para a gente tentar sair de um lugar de que a evolução tem uma demarcação linear. O Kelsen do século XXI é melhor do que o Kelsen do século XX, não necessariamente. De que você de agora é melhor do que um ontem, não necessariamente. E essas descontinuidades do processo evolutivo, nós estamos começando a abrir pequenas frestas e caixas disso. Pequenas, muito rápidas. A gente abre e fecha rapidamente porque a gente não dá conta de ver. O que a gente costuma dar conta de ver? Tem uma imagem minha aqui no fundo, uma sombra, que é causada por essa luz aqui. Bonita, né? Um professor da Federal, Herrero, acho que Herrero é falecido. Herrero ficava lá conversando conosco, sempre para mim, que só o conhecia daquele ambiente sério, e ele falava da impossibilidade de purarmos ou de sairmos da nossa própria sombra. É um exercício mental maravilhoso, né? Eu querer fugir dessa coisa aqui de trás, eu querer fugir da minha sombra, eu querer me decalcar dela. Tirando os espiritualistas, ninguém tem essa estultice. As pessoas a aceitam. É a minha parte também. Projetada única e exclusivamente pela luz. Acabou a luz, acabou a sombra. A sombra é um efeito componente mesmo ativo da luz. Quando a gente, nesse nosso processo evolutivo de pequenas frestas que se abrem, consegue ver as sombras, muitos desistem, muitos abandonam, muitos se frustram, muitos se decepcionam, muitos olham e falam assim, nossa, ainda falta demais, nossa,
pelo amor de Deus, nossa, cruz credo, meu Deus, como eu sou lixo, como eu não sou bom, como que... Muitos, tá? Dificuldade dessa visão espiritual que a gente traçou, de que o espiritual é o perfeito, é o divino, é o luminoso. Tem em lidar com as sombras, que é completamente diferente de trevas, tá? Trevas é esse resíduo que vai sendo formado a partir dessa incompatibilidade. Luz e sombra é duas faces da mesma moeda. Eu fico escrevendo sobre isso há muito tempo e depois eu posto aí para quem quiser dar uma, dar uma lida e umas muitas questionadas, mas é essa a ideia. O que atrai muitas vezes Jesus, um Buda, um, um Gandhi, uns caras, estou esquecendo Sai Baba e outros tantos, não é a luz, gente. A luz a gente às vezes não consegue nem estar perto e nem suportar. O que vai atrair, vai nos deixar a esteira dessas pessoas é a sombra, é o conforto. É saber que, embora eu as veja como perfeitas, há algo nelas que compreende e acolhe as minhas fraquezas, todas elas sem nenhuma exceção. E tirando os malditos da teologia da prosperidade, que agora estão aí impossibilitando até o lugar da fragilidade, poxa, isso era a coisa mais bonita do cristianismo. O bonito do cristianismo era ter um espaço, um lugar no qual você podia ser um fracassado, no qual você podia ser nada, no qual você podia chorar sua fragilidade, sua tristeza, sua vergonha, sua culpa, seja lá o que for. Hoje estão batendo na cara de quem vai lá fazer isso, que é o Deus dos vencedores, é o Deus da prosperidade, é o Deus do carro do ano, do apartamento de última geração, do Rolex, enfim, é esse Deus miserável que esse povo anda vendendo. E os famintos, aquele povo lá do Sermão da Montanha, eu não sei mais para onde que eles estão indo, porque na igreja eles não podem mais entrar, na igreja eles não têm mais lugar. Volta aqui para o outro lado. Então essa questão sombra de como que a gente lida mal, de como que a gente trabalha mal, de como que a gente vai almirar uma perfeição, seja ela dessa verticalidade, seja ela ascensional, a gente fica perdido, dançado com esse nosso elemento sombra, em reconhecer em nós nossas fraquezas, nossas limitações, as nossas dificuldades. Ponto. Mas o que eu vi que realmente pira as pessoas, pira que é quase um surto, é quando elas se veem e se reconhecem enquanto luz. Se há uma dificuldade nossa muito grande em reconhecer as nossas sombras, a dificuldade nossa de nos aceitarmos como luz é a nossa catástrofe. E tem muitas pessoas abrindo portas, janelas, frestas em que estão se vislumbrando como seres de luz. Mas eu é você. Porque a consciência tem algumas descontinuidades, que é o melhor termo para a gente utilizar aqui nesse momento, que não são contínuas. Olha que coisa bonita, eu achei esse conceito tão bonito, gente, que eu estou com uma felicidade, descontinuidades que não são contínuas. Mas são rupturas, não são rupturas, são
são marcos. São marcos. Do que eu posso falar? Eu toco um pouco a mediunidade, vou para a sensitividade, entro nas canalizações e aí eu paro. O Brian Weiss, espero ter pronunciado certo, muitas vidas, muitos mestres, está lá no seu processo de laboratório, de consultório, quando algumas pessoas simplesmente voltam e começam a trazer elementos de vidas passadas que dialogam com esse momento presente delas no agora. E umas equações que não fechavam dentro desse nosso parâmetro, fechavam tranquila, calmamente com essa marcação. Tum, encaixava, dava um fechamento. Isso é um fenômeno que quem está dentro do consultório observou. E quem está dentro do consultório observa muitas coisas nas quais não tem campo teórico que permite a fala. Ele teve a ousadia de publicar. Mas fenômenos como esses, em conversas informais com psicólogos, com terapeutas, a gente escuta a rodo, como já tem outras histórias ainda mais surpreendentes acontecendo. E que vai precisar da ousadia de fazer a publicação para convalidar esse fenômeno enquanto mundial. Olha, está acontecendo no meu laboratório, está acontecendo ali também, olha, eu já vi isso aí acontecendo, olha, eu tive um caso assim, prolifera. Abre esses campos, tá? Uma amiga linda, maravilhosa, amada, me falava então de um caso próximo ao livro, mas antes disso ela já fazia um trabalho muito bonito também com outro terapeuta de adentrar campos, vou chamar de adentrar campos acásticos, eles não davam esse nome não, mas de perceber alguns desses elementos e auxiliar a pessoa nesse desembaralhamento, desembolo do agora. Acontecia muito. Quando ela vai trabalhar sozinha, ela atende uma pessoa e essa pessoa tá vendo uma cigana, tá percebendo uma cigana, acha a cigana muito bonita, acha a cigana muito linda. Ela começa a falar depois em espanhol, ela começa a dançar e de repente ela assusta, porque ela vira e diz assim: eu sou essa cigana. Isso é um fenômeno de consultório. Esse mesmo fenômeno de consultório, quando é levado para uma gira, é uma incorporação. E se a gente diz que muitas vezes o médium está se incorporando, nossa senhora, isso é o fim do mundo. Animismo! Animista! E vem aquelas loucuras todas de pedras sendo jogadas. Mas é um fenômeno que, pelo menos, algumas, não todas, tá, gente? Algumas entidades de fato têm uma exterioridade. Mas muitas são esses encontros de consciência. Eu, o João, ou Madalena, no século XXI, conseguindo trazer por elementos que a gente precisa de estudar mais, por essa perspectiva de leitura e interpretação teórica, por outras já está mapeado, registrado. A gente não tem muitas dúvidas nem de como fazer, nem de como atuar, nada. Sobre outras marcações que a gente está falando, abrindo campos, essas pequenas frestas, essas pequenas descontinuidades, para ler o mesmo fenômeno numa outra linguagem. Nessa outra linguagem a gente precisa de mais. A gente
Precisa de mais estudo, de mais trocas. Mas é sensacional. Então tem acontecido diversos movimentos como esse, inúmeros movimentos como esse, das pessoas trazerem aspectos delas de outros momentos. Bom, essa amada um dia está lá, eu vou chamar de sonho lúcido, ela não gosta do termo desdobramento, ela está em sonho lúcido, saiu de um trabalho espiritual, está em sonho lúcido, e se depara com uma escada, sempre as maravilhosas escadas, esses aspectos aí simbólicos do onírico, do psíquico, né? A escada mesmo, essa questão ascensional, e no pico da escada, ela está lá embaixo, ela olha para um ser lindo, maravilhoso, divino, com asas, e ela vai subindo até que em determinado momento ela percebe, o ser sou eu. É esse silêncio, essa boca. E mais do que o silêncio e a boca, às vezes há o processo mesmo do surto. Não há resíduo psíquico na maioria de nós para sustentar a beleza, para sustentar a amorosidade, para sustentar uma inteligência divina, para aceitar que somos luz também. A marcação que fomos nos dando é de que somos. E a gente não deixa de ser, não, tá, gente? Por favor. Não deixamos de ser. Mas aqui nós somos filhos da puta mesmo. O resto do que sobrou da última baba. E óbvio que o nosso comportamento ético, moral, econômico, físico, intelectual é assim, né? O que nós temos deixado e colocado como efeitos no mundo é muito devastador e muito cruel e muito feio. Mas muito disso vem dessas limitações que alguns grupos, não vou nem chamar de alguns, que alguns grupos sistematizam, nos envolvem, nos colocam para que a gente não se perceba nem sombra, nem luz. E nesse reducionismo aqui, a gente avança pouco porque não integra quase nada. A gente então vai operacionalizando nisso que esses caras gostam, que é trevas. Muitas trevas, ignorância, fome, miséria. Essas que é das três principais. Nos deixam nisso e dentro disso, e nós somos mais bonitos. E nós somos mais bonitos não por sermos só essa luz, somos mais bonitos também por termos a dimensão dessa sombra. Precisamos, sabe, gente? E aí, então, essa perspectiva da identificação com sombras, muita gente fazendo trabalhos muito massa, muito bonitos, muito importantes, e de alguns trabalhos das pessoas identificando com a luz. Porra, trabalhos também muito bonitos. Muitos bonitos é ótimo, né? Mas trabalhos muito bonitos, é. De qual trabalho que eu estou falando? É que já tem muita gente, muitas pessoas, falando que muitos desses seres que estão sendo canalizados, inclusive de outras dimensões, vistos e tidos alguns como extraterrestres, são seres, somos nós. Onde você vê isso? Como que poderia um menino americano no século XXI estar comunicando com uma parte dele que está 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 anos à frente? Por onde que essa comunicação se dá e por onde que essa comunicação se opera? E o que
que esse rapaz, seja no centro, seja na gira, seja na igreja, vai falar, vai nos contar, baseado, posto em quais perspectivas teóricas que nós vamos conseguir dar sustentação a isso. Então, muitas práticas, imensas, a maioria, antecede a teoria. Tem coisas acontecendo e só mais tarde nós vamos conseguir lançar uma luz teórica sobre esse fenômeno. Mas isso é o papo que eu estou querendo ter, eu estou preparando aqui o terreno, falei de um outro vídeo anterior que vou postar depois, tocando uma pergunta que foi deixada aí, não foi uma pergunta, foi um comentário que foi deixado aí. Mas a gente precisa abrindo e entrando nessas pequenas frestas e vendo essa questão da interdimensionalidade, da multidimensionalidade, como isso funciona. E inter e multidimensionalidade são dois conceitos que a gente tem aí para navegar, para trafegar, para dialogar. Dentro de inter, de multi, tem diversos outros elementos pipocando que precisamos ir construindo uma tentativa de conversa. E essa tentativa de conversa, porque é relativamente sério, é a ciência. São alguns termos que cientistas de ponta estão utilizando. Mas quando a gente faz o uso desses termos que os cientistas estão utilizando, não é que a gente esteja igualando uma coisa a outra. Talvez quem faça essa tentativa de igualdade sejam as pessoas que estão na periferia do fenômeno e pegando carona. Ó, tudo é quântico. Olhar quântico, cheiro quântico, bunda quântica. Nada quântico. Mas as pessoas sérias estão mesmo tentando explicar esse fenômeno de primeira pessoa para um número maior de outras, numa linguagem que seja minimamente inteligível. Alguns vão para a arte, que eu acho que ainda é a melhor linguagem. Alguns vão fazer essa tentativa de diálogo com a ciência, que é uma forma de comunicação, mas tem as suas limitações óbvias. E o povo que fica aqui como eu, nessa parte aí, vou chamar de filosófica. Não deixe os filósofos me ouvirem chamando isso de filosofia para eles não me baterem. Mas que fica pensando em integrações, tudo é tudo. Tudo é tudo. A mistura aí bate e dá alguma coisa. Ah, mas e o mundo dividido? Ah, o mundo dividido já está posto aí, vocês entendem disso melhor do que nós. Nós queremos ver a integração. Nós estamos querendo ver corpo como essa totalidade, nós estamos querendo ver ciência, filosofia, religião, e deixa eu tirar a religião, ciência, filosofia e arte, tequinê, como vai dizer os gregos, ou ars, como vai dizer os latinos. Habilidade, capacidade de transformar as coisas, mas mais do que transformar, é um refletir, um elaborar também sobre isso que está sendo transformado. É o movimento de integração, a gente precisa retomar. E prometo nada, mas espero que na semana que vem consiga então entrar para falar um pouco dessa questão do uso que fazemos de alguns conceitos do universo da física para tentar dialogar sobre esses fenômenos que estão aí pipocando, quem está no laboratório, quem vai
agira ao centro, vê, observa, para, faz, mas depois repensa e vê. Poxa, como é que eu explico isso? E como é que eu conto para terceiros sobre isso? Porque em mim não, em mim tá ok, tá contemplado, ok, compreendi. Aos meus que estão à minha volta, eles viram, significaram também de uma forma e de uma maneira. Mas para você, que não está nesse meio, não pertence a esse meio, quer compreender um pouco mais, qual a linguagem que a gente utiliza? Vai experimentar? Não. Essa foi a grande briga de Santo Agostinho com o cristianismo e fez uma marcação que eu vou usar aqui chamando o início de uma idade de um novo cristianismo. Um cristianismo que é, qual que é a questão que ele traz, né? Das muitas, mas ele traz uma que é, se minha mãe ou qualquer um outro, ao invés de ter ficado tanto tempo me pedindo para ir para a igreja, rezar, 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 vem sentir Jesus, tivesse me dado Paulo para que eu lesse, eu teria me convertido muito mais rápido. E olha que meu amigo Paulo nem é, nem é tão isso aí. Mas enquanto reflexão, enquanto falar desse Jesus e desse Cristo para os gentios, para aqueles que estão fora daquele escopo dos 12, poxa, me atrai. Especialmente porque ele vai trazer elementos judaicos e gregos. Ele vai dialogar, ele vai fazer mescla. Agostinho dele falou assim, é isso aqui, ué. Eu preciso compreender minimamente para que eu vá. Algumas pessoas vão. Algumas pessoas vão se sentir tocadas, mas não são todas. Então, tem aqueles que vão experienciar o fenômeno diretamente em si, e tem aqueles outros que vão precisar compreender o fenômeno antes de embarcarem nele. A ideia geral é, poxa, complementa, integra. Mas a gente precisa ter as duas válvulas. Vem praticar. Tá, pratica que você aprende. Essa é a metodologia, esse é o treinamento, é assim que é feito desde qualquer iniciação, uma iniciação científica ou uma iniciação religiosa. A gente não vê, você é ensinado a ver. Então você vai para a academia, você vai passar por um letramento para ver. Se eu te mostrar, eu chamo radiografia de Xerox, né? Se eu te mostrar uma radiografia no seu primeiro dia de curso lá na faculdade de medicina, você não vê absolutamente nada. Se eu te mostro um eletrocefalograma, você não vê absolutamente nada. Tá tudo ali, mas você não sabe. Então você vai passar por um processo no qual você vai decodificar aquilo. É um aprendizado, tal qual o que se realiza em qualquer centro espiritual. Há um aprendizado desse uso, desse entendimento, dessa linguagem. Sem ela, a gente se perde, a gente não faz. E é esses os caminhos que a gente precisa ir tomando e perfazendo. Foi meu filho que acabou de chegar aqui. Mas, enfim, nós vamos tentar falar um pouco dessa relação ciência e espiritualidade, utilizando essa palavra, palavrão para muitos, que é o quântico. Que quântico é esse, né? E aí a gente pensa em Gil, quântico, quântico, quântico dos quânticos, que é lindo. Beijo em todos, vamos proseando.